Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius, Pode Falar do Vinícius, com mais vídeos no ar. Com as minhas impressões aqui a respeito do filme Marighella, que eu pude assistir ontem, né, no mesmo dia daquela chacina lá em São Gonçalo, em que 8 pessoas, né, morreram numa ação, certamente realizada pela polícia militar, né, no município de São Gonçalo, lá no Rio, na comunidade de Salgueiro, que eu acho que tem tudo a ver com o filme. Bom, seguinte, fala um pouquinho desse filme, né, porque acho que muitas pessoas já assistiram, né, eu tenho que fazer um vídeo a respeito. Eu estou aqui na escola novamente no meu horário livre, estou no lugar aqui que tem uma hortinha aqui perto, então estou improvisando aqui a gravação, peço licença. Eu acho que quando a gente fala de um filme, quando trata da ditadura militar, que trata de uma pessoa como Marighella, né, um personagem que eu confesso que, apesar de eu ser uma pessoa interessada em história política, história do Brasil, eu não conhecia a fundo, né, a sua biografia, conhecia-se muito em cima, muito na superfície, mesmo sabendo da grandeza, da importância de quem foi Carlos Marighella, né, poeta, político, escritor, enfim, muito além, né, do mito em si. E eu confesso o seguinte, eu gostei bastante da adaptação do Wagner Moura, e gostei bastante, inclusive, das suas liberdades poéticas, né? Pelo fato até mesmo de Marighella, que era pardo, né? Mesmo chamado de preto, ele tinha o pai italiano e a mãe negra, ele tinha uma tonalidade de pele mais clara, mas o Wagner Moura fez questão de colocar o seu Jorge, né? Que é negro mesmo, né? Para ser o personagem, para poder reforçar a negritude do Marighella, reforçar o personagem, até para se contrapor, né, aos demais personagens assim brancos, vamos falar assim, para destacar essa importância vamos falar assim, do legado perverso da escravidão, ele que no começo do filme mostra ali, neto de escravos, enfim. E eu achei que a ideia, né, de você colocar o Marighella negro, perfeita. Negro assim, com a pele bem escura mesmo, para poder reforçar essa questão do racismo no Brasil, algo muito feliz por parte da direção. Eu acho o seguinte, não vou discutir aqui a questão cinematográfica, que eu não sou crítico de cinema, a parte assim, da edição, da direção. Eu noto que é um filme que não se parece com outros filmes que eu vi sobre a ditadura militar, filmes brasileiros. Tem um ritmo diferente, é um filme assim, muito assim, tenso, né? Ele até tem, assim, talvez seja a influência que ele tenha do Padilha, de fazer um filme de ação, assim, de câmera na mão, uma coisa assim, aquela tensão da aventura, né, que o Padilha consegue fazer muito bem, que vem também de uma influência do cinema americano, apesar, né, do câmera na mão ser uma escolha mais europeia do cinema, né, é bom lembrar disso. Os americanos tinham eram mais filmes, assim, de estúdio, né, com a câmera um pouco mais estática. Essa câmera na mão em movimento é uma técnica mais europeia, que depois foi incorporado por outros diretores americanos. Mas enfim, quando a gente fala de um filme como esse, eu sei que muitas pessoas foram assistir o filme e se emocionaram e choraram. Eu até na sessão de cinema eu ouvi várias pessoas chorando, assim, você sentia que tinha várias pessoas chorando ali durante a exibição, mas eu não chorei. Curiosamente eu não chorei, não senti essa vontade de chorar, não. Eu acho que o filme conseguiu despertar em mim algo que nenhum outro filme sobre a ditadura despertava, que foi assim, raiva. O filme me dava raiva, eu ficava com raiva, né? Até porque a cena de tortura que aparece no filme são cenas que são violentas, obviamente, mas que mostram as vítimas da tortura reagindo, elas gritando, elas tentando... elas até agredindo o torturador, assim, de repente sobra uma cabeça e dá uma cabeçada, e xinga e cospe na cara, não é? E é de um jeito que você se envolve com o personagem que está ali sendo preso, está sendo torturado, você vai ficando assim com um ódio, né, dos vilões, né, da trama, né, os policiais, que isso, né, acaba mostrando muito o seguinte, eu vejo que assim como o Bacurau, né, tem uma semelhança assim, nesse ponto que eu noto, é um filme que mostra um brasileiro, né, o brasileiro, aquele brasileiro que não é passivo, aquele brasileiro que reage
aquele brasileiro que não aceita, né? Aquele militante, aquele guerrilheiro que não era somente um estudante iludido, que é muito aquela questão do que é ex-companheiro, do livro e do filme, né? Ou também, por exemplo, Zuzu Anjo, que mostra ali o seu filho, esqueci o nome agora dele lá, o Stuart, né? Stuart Jones, enfim, o Stuart Angel Jones, acho que o nome dele era esse, que também ali, num lado assim, mais vítima, né, assim, ele sendo torturado chorando. Quando você mostra os torturadores assim, os torturados, perdão, reagindo, até mesmo um dos freio americanos ali, ele tá ali, obviamente, inicialmente ele tá assim, assustado, mas depois ele fica morrendo de raiva e reage também. Isso eu achei muito, muito importante, como uma assinatura do filme em si, e aí sim dialogando, obviamente, com o presente, né? Porque o filme ele é, obviamente, uma história do presente, como todo filme é, mesmo sendo de história. Isso aqui, falar isso é um tanto óbvio, chovendo molhado, mas novamente é dessa forma que a gente tem aqui a nossa reação em relação à trama. Uma coisa que o filme mostrou, não muito, mas destacou o seguinte, mostram, né, os policiais não só matando ou torturando prisioneiros políticos, mas sim, né, um momento breve do filme em que aparece eles, inclusive, fazendo isso com prisioneiros comuns. Esse filme conseguiu dar esse destaque, né? E eu acho que vem muito a comparação com o que aconteceu de novo no Rio de Janeiro, que é aquela reação a um policial que acaba sendo morto, né? Aí sempre tem esquadrões da morte, né, grupos de execução que vão fazer e retornar a vítima, o policial que foi, no caso, morto. Eles vão lá e retalham em cima de uma comunidade e, né, com a forte suspeita de que dentre os mortos aparecem pessoas inocentes, né? Claro, obviamente que você vê assim tiroteios assim um tanto a esmo, você tem assim pessoas que não estão envolvidas com o tiroteio ali, de repente estão na zona de tiro. E é bom lembrar também, que merece o destaque, que é um filme que obviamente coloca o Marighella como uma figura central, uma figura importante, né? Ele faz também a sua homenagem à luta armada, sim, faz sim, mas eles mostram inclusive, atitudes não muito éticas desses guerrilheiros, né? Muito questionáveis, quando eles decidem, por exemplo, partir para um contra-ataque, até mesmo assumindo um lado terrorista, um lado vingativo, né? E você vê, inclusive, que parte dos guerrilheiros toma essa decisão, outra parte fica receosa, e é justamente nesse ponto que eles começam a errar, porque eles começam a tomar uma atitude extremamente assim, translocada, vingativa, quase que terrorista, né? Até o Marighella inicialmente vestindo essa camisa, e é nesse momento que começa a cometer seus erros, seja porque isso acaba provocando na população uma reação contrária, como também eles entre si não aceitam, não assimilam bem essa ideia de parte do grupo começar a ter uma atitude vingativa, e é justamente nesse ponto, o ponto fraco, em que muitos acabam caindo e torturados acabam entregando os demais, enfim, merece também esse destaque. Bom, seria mais meu comentário aqui sobre o Marighella, filme necessário, importante, muito bom, né? Eu acho que tem ótimos filmes também sobre a ditadura militar, né? Mas assim, eu me lembro que, fazer um contraponto, porque eu acho que talvez seja o outro filme que teve maior impacto de mídia, né? Que foi o filme O Que é Isso, Companheiro, baseado na obra do Gabeira, Fernando Gabeira. É um filme que eu estou fazendo um contraponto só com ele, peço licença, poderia fazer com outro filme, que ele mostra a guerrilha muito mais como uma atitude um tanto apaixonada, romântica, até de guerrilheiros que tinham até um bom coração de modo geral, e o companheiro Jonas como um guerrilheiro mais assim violento nas suas atitudes. É bom lembrar que o companheiro Jonas do Tropa de Elite, ele está como o companheiro Jorge com outro nome no Marighella, é o mesmo personagem, que aparece até o seu envolvimento com a ALN, né? Depois sua prisão, tanto que esse companheiro não aparece, aparece só o sequestro do embaixador, lá no Rio de Janeiro. E eu acho que esse filme, por mais que tenha momentos assim, em que a gente até mesmo nota que eles são assim, apaixonados da luta, e com isso nós podemos até questionar se não há um romantismo por parte dele, mas o filme ele mostra uma realidade muito mais dura, né? Muito mais direta e muito mais assim, objetiva, e muito mais assim madura, porque
o destaque principal não são sobre os estudantes guerrilheiros, aqueles que tinham 20, 21, 22 anos, não, mas guerrilheiros que eram veteranos dos porões do Estado Novo, né, do PCB, eram guerrilheiros assim mais velhos, já cinquentões, né? E isso dá uma característica para o filme, assim, uma força assim, diferente daquela proposta inicial do Que Esse Companheiro, que é um filme que tem, obviamente, suas críticas, também tem suas críticas, porque ele, na verdade, vai muito naquela ideia de que a guerrilha foi um erro, né? É questionável também o fato de que o Bruno Barreto tem escolhido atores que costumavam fazer filmes de comédia aqui no Brasil. Então, você olhava para os atores e lembrava dos filmes de comédia, e as cenas do filme que fala que não eram para ser engraçadas, elas soam engraçadas porque os atores são cômicos, né? Eu me lembro que uma vez eu estava vendo esse filme com mais gente, e quando a Fernanda Torres, que costuma fazer comédia, ela comentou que o carro era do embaixador de Portugal, a pessoa começou a rir, porque ouviu ela falar Portugal e associa com piada de português, ela é uma pessoa engraçada, achando engraçado. Quando o Pedro Cardoso está com os olhos vendados e fala que ele estava se sentindo como o Rei Charles, o pessoal ria também. Porque o Pedro Cardoso ele faz filme de comédia, ele é o Agostinho, né? Nada contra os atores, né, fazerem o filme, mas é que como você tem atores que costumam fazer comédia, essa escolha para um elenco de comédia, o público ele costuma a ter uma reação mais cômica, né? É um tanto inevitável, né? E esse filme ele não conseguiu passar dessa forma, não é um filme nem um pouco engraçado, mesmo tendo cenas assim que você ri, né? Porque isso acontece em qualquer filme, né? Momentos assim de alívio cômico, esse filme não, esse filme é muito tenso, né? E, bom, necessário, urgente, são meus processos aqui um pouco informais aqui no meu horário aqui livre, e tá a indicação, e lamentando obviamente essa tragédia novamente do Rio de Janeiro, que, né, é bom lembrar que para o pessoal que vive nessas comunidades, né, a violência policial ela está longe de acabar, ela continua, ela já existia, né, ela continua e está acontecendo. E digamos que quando você vê, por exemplo, Marighella até assumindo o lado terrorista, né, assim, pelo menos verbaliza dessa forma no filme, e você vendo pessoas que moram nessas comunidades que são brutalizadas por ações assim, você começa até mesmo a imaginar que como é que você vai sugerir para essas pessoas fazerem uma luta pacífica, né? Para essas pessoas, né, não se rebelem, porque você tem um cenário à sua volta que só leva à ideia de rebelião. A verdade é essa. Bom, fico por aqui, eu sou o Vinícius, esse é meu portfólio, que não me conhecia, peço para se inscrever e dar um like, quem já me conhecia até que acompanha os vídeos, dá um like novamente. Depois nós voltamos com mais vídeos aqui, mais reflexões, à medida do possível. Um abraço a todos, tchau, tchau.